Salve, salve, fiel! Voltamos trazendo informações, atualizações sobre a questão do Yuri Alberto, Vanderlei Luxemburgo pressionado, mercado da bola quente, diretoria dando uma de João sem braço. Mas vamos lá, vamos atualizar vocês de tudo que está rolando. Lembrando que o West Ham enviou, né, um representante ao Brasil na tentativa de levar Yuri Alberto para o futebol inglês. Já no caso do Murilo, o Murilo já não vai, não, já foi excluído da lista dos jogadores que vão jogar a Sul-Americana amanhã e já viaja para a Inglaterra para fazer exames do Nottingham Forest e já deve assinar contrato com o clube inglês. Já tem um pré-contrato assinado, né? Como ficou a transação? Eu ainda estou levantando com o clube, mas eu ouvi do Jorge Nicola que foi o primeiro. Dessa vez ele acertou, né? O primeiro a trazer a informação aí, dizendo que o Corinthians ficou com os 13 milhões na sua totalidade. Eu estou esperando a confirmação do clube. Liguei para um amigo meu que agora não me confirmou. Mas, segundo o Nicola, é o seguinte: são 13 milhões de euros que o Corinthians ficou com o valor total. Não vai repassar nada para o Murilo. Só que o bônus, que era de 3 milhões, cai para 2. Porque o clube inglês vai dar uma compensação financeira para o Murilo, devido a esses 13 milhões que o Corinthians vai ficar com ele na íntegra. E o Timão ainda conseguiu guardar 20% de uma futura transação. Tá? Se for isso mesmo, olha, vou ser sincero para vocês. Apesar de ser contra a venda nesse momento, estamos em final de campeonato, né? Fase final de Sul-Americana, precisando subir na tabela do brasileiro, é um baita negócio, assim, financeiramente falando. Né? São 13 milhões de euros que eles já pegam agora, assim, na íntegra, né? Eu ainda não sabemos a forma de pagamento, são quase 69 milhões de reais. Tem mais 2 milhões de euros de bônus, né, por metas alcançadas, e o Corinthians ainda mantém 20% de uma futura negociação. Aí eu acho que é um baita negócio no sentido financeiro, que eu acho que com 20% o Murilo vai estourar lá na Inglaterra. Murilo viaja hoje para a Inglaterra e não defende mais as cores do Timão. Adeus, Murilo, que agora ele vai seguir a vida dele na Inglaterra, que ele seja muito feliz lá, que faça muito sucesso. É um garoto que chegou aqui, honrou nas camisas, pouco que jogou no time de cima, mas eu acompanhei o Murilo na base, vi quanto ele tinha qualidade, né? E tem uma história de vida legal. O pai faleceu e a mãe foi guerreira, cuidou do Murilo sozinho. Então, que Deus abençoe muito a vida do Murilo e o Murilo possa fazer muito sucesso no futebol europeu. Eu acredito muito que no próximo ciclo aí da seleção, um técnico sério, que queira só saber de futebol, Robert, Renan e Murilo poderão, sim, estar pelo menos na lista de convocados com muita constância. Acredito muito nisso. Murilo tem futebol para ser zagueiro de seleção brasileira. Então, um abraço e felicidades ao Murilo, que Deus abençoe muito a vida dele. É uma perca muito grande, eu acho que o Corinthians vai sentir muita falta do Murilo, mas era uma proposta, se for dentro desses moldes mesmo, gigantesca, né? Então, Murilo já não é mais jogador do Corinthians, legal? E o Yuri Alberto, como ficou a situação? Bom, segundo o Vessone postou, aí o cast do Rodrigo Vessone do portal Meu Timão, esperando também a confirmação do clube, o West Ham ofereceu 9 milhões de euros por 30% dos direitos federativos do Yuri Alberto. Então, eles levariam o Yuri embora, o Corinthians ficaria com 20% numa futura venda e os russos com 50%. Graças a Deus, né, essa primeira proposta foi ressachada pelo Corinthians. Recusada, não, aí não dá. E eu concordo, né? Agora, se for, chega que eu te dou 15 milhões, 20 milhões de euros por 30% do jogador, aí eu ia entender que era um baita negócio. Né? Você pegar 20 milhões de euros por 30%, você chegaria no SUS e fala, desculpa, eu estou vendendo da minha parte, a sua parte ainda continua lá. Né? E pegasse 20 milhões de euros e mantivesse 20% de uma futura negociação, aí o ia falar, não, aí é difícil segurar, né? Mas não, a proposta é apenas 9 milhões de euros por 30% do jogador.
e o Corinthians manteria 20% dos direitos federativos. A diretoria do Corinthians recusou, né? Recusou a proposta. E segundo o nosso querido Vessone, parece que o Corinthians vai dar uma segurada na venda de jogadores. Eu realmente, Vessone, não duvidando de você, tá? Não estou colocando em crédito o trabalho do Vessone, muito pelo contrário. Jamais faria isso. Mas eu coloco em cash e desacredito da diretoria do Corinthians. Aí eu desacredito. Se chegar uma proposta boa, vende. Tanto é que a diretoria do Corinthians é contraditória, que eu vou ler aqui um trecho da entrevista dada pelo nosso querido gerente, que é o melhor gerente do Brasil, segundo o Túlio Monteiro Alves, que ele fala completamente diferente. Ele diz que a coisa não é bem assim, quer ver? Vamos pegar aqui o trecho da entrevista do nosso querido, nosso maior gerente de futebol do Brasil. Deixa eu só achar aqui. Deixa eu só achar. Para a gente não falar besteira, né? Eu acho que assim é muito contraditório o que o Corinthians fala, né? E vive. Realmente é muito, muito complicado. Eu acho que não está aqui, deve estar aqui, peraí. Bom, enquanto isso, sem Murilo, né? Vanderlei Luxemburgo começa a ser questionado dentro do Corinthians. E muito questionado. Por que eu estou dizendo isso? O Corinthians vive uma instabilidade enorme no Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe disso. O Corinthians hoje é só o 13º colocado do campeonato. E é difícil você tentar acreditar num up do Corinthians, né? Uma mudança de rumo do Corinthians. Já vários conselheiros e pessoas ligadas à diretoria do Corinthians que começam a fazer pressão e entendem que Vanderlei Luxemburgo não tira mais nada desse time. Já teve praticamente um turno e o Corinthians não mudou de nada. Ele pegou o time em 14º lugar, o time está em 13º. É a única coisa que ele fez manter na mesma posição, só que o time não tem padrão de jogo, os jogadores estão insatisfeitos, o time é um amontoado de jogadores, não há posicionamento tático nem técnico, e Vanderlei não acrescenta em nada, simplesmente nada, para que o Corinthians possa mudar de patamar, né? Então, os diretores e alguns conselheiros entendem que chegou a hora do Vanderlei falar assim, é hora de dar tchau. A maior parte da FIAL concorda com isso. E voltando a dizer sobre Alessandro, ele disse o seguinte, Alessandro definiu a atual situação financeira do Corinthians como muito ruim, na entrevista que ele deu. De acordo com o gerente de futebol, o clube precisa continuar reduzindo custos e vendendo jogadores como vem fazendo, desde o começo do mandato de Duílio. O dirigente afirma que a atual diretoria não vai conseguir pagar todas as contas, tampouco a próxima gestão, independente de quem for eleito o próximo presidente alvinegro. Precisa continuar reduzindo custos e vendendo jogadores, como vem fazendo desde o começo do mandato. Então, assim, depois fala que não vai vender? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ser sinceros, que vai vender sim. Né? Essa é a realidade. Então, que fique bem claro que essa história que não vou vender e tal, é balela. Claro que por 9 milhões de euros, 30% do Yuri, não dá para conversar. Se vendesse isso aí, a gente tinha que ficar preocupado. Mas, falar que não vai vender, gente, desculpa, é mentira, é conversa para boi dormir. E se chegar uma proposta viável, financeiramente falando, ou menos ridícula, o Corinthians vai vender sim. Disso você não tenha dúvida. Você pode acreditar que ele vende, Basta chegar a proposta. Porque, assim, na verdade, o que o presidente do Corinthians vem fazendo com o Corinthians é transformando o Corinthians numa feira. Olha o atacante, o freguês. Olha o volante, o freguês. Tem o zagueiro, o volante, lateral, o freguês. Tem goleiro também. Se precisar, tem goleiro também. É o Duílio na banca de promoção, junto com o Alessandro Nunes.
É verdade. Quer ver? Eu vou provar para você. A banca do Duilhão. É só chegar que você pega de atacante a goleiro. Pode chegar, freguês, pode chegar. É tudo fruta nova, tudo gente nova. Tudo tirado do pé agora da roça. Não tem nada velho. É só chegar e levar. Tudo é só chegar e pôr no seu time. Tudo jogador novo. E ó, pode chegar, freguês. Pode chegar que tem atacante, lateral, volante, zagueiro. O que você precisa, freguês? Pode falar que tem. Se levar um por algum pouquinho, leva o outro também. É isso aí, é a banca do Duílio, né? E aí você chega à conclusão que o Corinthians está numa água danada, né? Mas amanhã tem jogo aí, né? Amanhã o Corinthians joga pela Copa Sul-Americana. Lembrando que já não teremos mais o zagueiro Murilo. E o Timão vai a campo, né? Com a vantagem do empate. Lembrando que o Timão vai com a vantagem do empate. O Corinthians, com a derrota de um gol, vai para os pênaltis para buscar sua classificação. O que era o bichinho feio, né? O patinho feio da história corintiana, ninguém queria saber da Sul-Americana, agora vira o cisne da história, né? Não é mais o patinho feio, agora é a menina dos olhos da diretoria do Corinthians que vê na Sul-Americana uma chance de ganhar um título. Corinthians entra amanhã em campo contra o Estudiantes, lá em La Plata, né? Vamos ver como vai ser o comportamento do time. À noite, às 23h11, daqui a pouco, né? Um pouco mais da noite, né? São 19, 11, 15, lá para as 23h10, que é o nosso horário, nós vamos voltar com a lista de relacionados, qual o provável time e mais informações do dia. Lembrando, Vanderlei Luxemburgo começa a ser muito pressionado. E há quem diga, hein? Se a coisa não começar a melhorar também no desempenho, Vanderlei, olha, dificilmente terminará o ano como técnico do Corinthians, hein? Dificilmente Vanderlei Luxemburgo terminará o ano comandando o futebol corintiano. Há quem diga que as apostas já foram feitas e até a contagem regressiva já começou a ser dada. Vanderlei, se não mostrar um bom futebol, pode ser que não caia agora, mas dependendo do final de semana, Vanderlei Luxemburgo volta para onde ele estava, no estaleiro da aposentadoria. Essa é a verdade. Não vai rolar, dificilmente será buscado por uma outra grande equipe que entenda que ele possa fazer um bom trabalho e realmente não dá para se esperar muito mais de Vanderlei Luxemburgo, tá ok? Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário. 11h10, vem com a gente, 23h10, tem muita informação, vem ao vivo para o nosso bate-papo, vem deixar seu comentário, vem deixar sua opinião, tá ok? Tamo junto. Vai, Corinthians! Sempre! Valeu, fiel! Um abraço, tchau, tchau!